Graças a Deus. Eu tenho uma palavra tão especial de Deus para nós, querido. Para um povo que anda pela fé. Aliás, eles estão aqui. Um povo que não anda por vista. Um povo que anda naquilo que crê. Naquilo que não viu, mas tem certeza. Naquilo que não tocou, mas tem convicção de que Deus é Deus para fazer. Nós somos um povo, querido, que somos desafiados todos os dias a andar pela fé. É diferente o andar do servo do Senhor. Estou falando de servo, estou falando de mulher de Deus. Não estou falando do modismo que às vezes se tem, né, querido? Às vezes a palavra crente, evangélico, vira um modismo, mas a pessoa não faz nada do que deveria fazer, né? Vive o mesmo mundanismo lá fora e às vezes põe uma roupagem dentro das igrejas. Não, estou falando de você, servo de Deus. Você sim é o que anda pela fé. Amém, querido? Diga para o teu irmão, para a tua irmã, é de você que anda pela fé que Deus está falando. Aleluia. Querido, ser servo do Senhor é para corajoso. O mundo que nós vivemos, querido, faz o convite toda hora para o mundo. O desafio, as pessoas são usadas pelo inimigo para dizer não é bem assim. A todo momento, querido, se você não tiver os seus ouvidos espirituais atentos àquilo que o Espírito está dizendo, esse é o caminho, você vai tomar a decisão contrária. Porque, querido, as coisas do mundo, elas cenam dizendo por aqui é mais fácil. Não é assim que tem sido na sua vida também? Na minha não é diferente. Eu tenho que ter minha audição, querido, querido, bem afinada, a sintonia. Eu faço até assim com a mão, que eu sou do tempo do rádio. Você também ou não? Alguns são, viu, querido? Não me deixa sozinho, não. Aquele botão, né, que você sintonizava e falando, não, aqui a frequência. O mundo espiritual é dessa forma. Tem muita frequência do mundo, querido. Tentando interferir na frequência de Deus, e a frequência de Deus é sutil. Você tem que ter muito cuidado para sintonizar e não sair dali por nada. Não mexe de novo. Deixa paradinho ali que a coisa funciona. Essa sintonia de espírito é o que vai fazer toda a diferença. Não é aparência. Não é pela aparência. Não é muitas vezes pelo conselho da terra. Aliás, querida, a maioria do conselho da terra, você se frustra. Quando dividimos a Bíblia ao meio, você vai encontrar o versículo que diz, olha, é melhor confiar em Deus do que nos homens. É por isso, querido, que nós andamos de uma maneira diferente. Quando eu falo de dízimo e oferta, por exemplo, se você perguntar para o ímpio, ele vai dizer para você que o dinheiro que você está dando é para mim. É para o pastor, você está doido. E eles dizem que eles não pisam na igreja evangélica porque tem que dar dinheiro. É onde Satanás vai cegando, querido, e os homens vão se distanciando. Mas dura coisa é passar num deserto sem Deus. Dura coisa é passar no deserto sem Deus. E com Ele, querido, por Ele eu sei para onde eu devo ir. É no deserto, é no vale. Ainda que eu caia, como disse o louvor, com Deus é tudo diferente. Amém, querido? Eu quero falar com você de homens que decidiram viver de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que tem a ver comigo e com você. Abre em Hebreus capítulo 11. O texto da fé. Os que são chamados de heróis da fé. Aleluia. O próprio livro de Hebreus vai dizer que tudo que foi escrito para nossa edificação foi escrito. Aquilo que não deu certo me edifica. Aquilo que deu certo também me edifica. Eu vou dizer novamente, aquilo que não deu certo na vida de muitos, querido, porque há muitos relatos de decisões erradas. Pastor, mas o que houve nessa decisão que deu errado? Tem de tudo, viu, querido? Tem o não consultar a Deus, tem o se achar poderoso demais, tem o desvio,
tem a tentação, tem de tudo. E mesmo assim, tudo que foi escrito de homens como eu e como você, eles não eram melhores nem piores, serve para nossa edificação. Mas o texto de Hebreus 11 fala de homens e mulheres que também erraram, mas que continuaram de pé, que decidiram viver uma vida de fé. Desses homens, querido, dessas mulheres benditas, o Espírito Santo deixou registrado, para dizer para mim e para você: olha, é importante andar na fé, dá certo andar na fé, você vai ser vitorioso em andar na fé, você vai alcançar as promessas andando na fé. E é disso que eu quero falar com você essa noite. Você encontrou Hebreus capítulo 11? Nós vamos ler, querido, do verso 13 ao verso 16. Apenas 4 versículos. Entra essa palavra tão linda da parte de Deus para nós. Se quiser depois ler em casa o capítulo todo. Mas entre as entrelinhas, Deus me fez saltar aos olhos esses 4 versículos, que diz assim, Hebreus 11, verso 13: todos estes morreram na fé. O que significa? Eles não desistiram. Até o fim eles permaneceram na fé, sem terem recebido as promessas. Querido, isso aqui é intrigante. Eles permaneceram, mas mesmo permanecendo, eles não receberam as promessas. Mas, vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente eles mostram que buscam uma pátria. Querido, aquilo que eles viram, aqueles que eles abraçaram, produziu dentro deles um resultado. Eles passaram a ver algo maior e ao beijar algo além. Eles perceberam que eles eram peregrinos e que havia uma nova pátria para eles. Verso 15. E se na verdade eles se lembrassem daquela de onde eles haviam saído, da pátria terrena, eles teriam até a oportunidade de tornar, de voltar. Mas agora eles desejam uma melhor. Isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles chamarem seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Palavra poderosa. Mas agora desejam uma coisa melhor, isto é, uma moradia celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de chamarem seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eu quero falar com você a respeito desse texto, que é um texto de tamanha profundidade. Eu chamei de manhã, não de leite, não de papinha, mas de uma comida boa. É uma comida boa, viu, querido? Amém? Amém por isso? Diga para o teu irmão, é uma boa comida. Aleluia. E é para um povo que pode comer algo melhor. Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor é um Deus que cuida de nós em detalhes. E eu creio, papai, que essa palavra revelada, essa palavra sendo trazida, é exatamente a palavra, papai, que todos nós desejamos essa noite. O meu coração, papai, ele tem expectativa de ouvir a sua voz. Por isso que o Senhor fale também com expectativa do coração dos meus irmãos, dos que estão aqui, dos que estão em casa. E assim como foi revelado para a tua serva, que cada um aqui, Pai, tem essa porta aberta. Eu sei que a porta que o Senhor fecha, a porta do livramento, ela é tão especial quanto a porta da provisão aqui se abre. Por isso faz da tua vontade. Faz conforme o que te agrada. Fale conosco, Espírito Santo, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Todo que crê que Ele está aqui, diga amém. E graças a Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus, querido, vai falar de alguns homens que tomaram uma decisão de andar de uma maneira diferente. Aliás, você começa Hebreus 11 lendo a respeito do significado da fé. A fé é a certeza.
daquilo que a gente não vê, mas e a convicção de fatos que não se tem ainda certeza humana de tocar ou de encontrar. O fato é, querido, que no mundo espiritual eu tenho uma certeza dentro de mim. Eu vou ver, eu vou tocar e eu vou viver. A fé é essa convicção, essa certeza que tem dentro de nós, que quando Deus fala, Ele não mente, Ele é Deus. Ele não muda, Ele é Deus. Ele é poderoso, Ele é Deus. Amém, querido? E é o Deus que está aqui. Quando nós falamos, querido, em forma de louvor, que eu sei para onde eu devo ir, isso é uma verdade hoje. Mas será que foi uma verdade sempre? Na minha vida, não. Houve um momento da minha história, do meu particular, da minha família, que nós caminhávamos para um lugar pensando ser a coisa certa. Mas nós descobrimos depois, com a revelação do Espírito Santo e do amor de Jesus, que nos trouxe para um caminho mais alto, que o lugar que nós estávamos não iria me conduzir para o céu. Eu penso que a maioria daqueles que estão aqui viveram essa experiência. Pastor, hoje eu posso dizer, para onde eu estava indo, eu não chegaria bem. Para onde eu estava direcionando a minha fé, não teria resultado. Mas hoje, pela fé, eu posso dizer, eu tenho certeza, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele me ama, Ele cuida de mim, e Ele abre as portas. Estes que vieram a ser homens, intitulados homens e mulheres de fé. Quando eu falar homens de fé, é uma conotação bíblica a respeito daqueles que praticaram a fé. Amém, querido? Homens e mulheres que praticavam e viviam uma vida de fé. Eles andavam diferente, diz o texto. Mas isso não significa, querido, de uma forma intrigante, nós lemos no verso 13, que eles viveram todas as promessas. Pastor, todas as promessas de Deus se cumpriram? Todas elas. Tudo que Deus promete se cumpre. Eu vou ser categórico nisso, querido. Tudo que Deus promete se cumpre. Diga para o teu irmão, tudo que Deus promete se cumpre. Amém, queridos? E eles sabiam disso, que todas as promessas de Deus iriam se cumprir. Mas conforme o Senhor foi revelando para eles, esses homens que encontraram fé no Senhor, esses que se posicionaram, eles já estão num estágio diferente. Eles não são mais inconstantes. Eles não buscam Deus pela conveniência, pela solução de um problema, não. Eles passaram a amar Deus e a entregar a vida por Ele. Se você olhar a história da maioria daqueles que andaram pela fé, aqueles que na igreja primitiva, principalmente na igreja apostólica, pode ser que alguém, de uma forma meio descuidada, vai dizer, mas não terminou bem. Mas o Pedro, você viu o Pedro, pastor? Crucificado de cabeça para baixo. O Paulo, você viu preso em Roma, degolado. Ai, pastor, se você vê, e se você lê a história dos mártires da fé, você vai ver queimado, crucificado, açoitado. Mas eu te devolvo a pergunta dizendo, mas quem disse que aquilo era o fim? Quem disse que o fim do Pedro foi a cruz? Quem disse que o fim do Paulo foi Roma? Quem diz, querido, que o fim desses mártires foi a morte? Eles aprenderam a olhar uma coisa além. É por isso que o texto está dizendo que quanto mais convictos eles estavam, porque o texto diz, vendo as promessas, crendo nas promessas, abraçando as promessas, o resultado, eles confessaram que eles não eram desse mundo. Parece uma contradição. Se você perceber, mas como assim? Eles viram, eles creram, eles abraçaram e eles perceberam que não eram do mundo. Querido, eu penso que eles viram algo além. Quando eu li o texto e eu fiz a mesma pergunta, será que está escrito certo? Eles creram, eles abraçaram, eles viram a promessa e confessaram que não eram deste mundo, porque na maioria deles, eles não receberam a promessa, eles não viram se cumprir a promessa. Querido, eu penso que eles viram algo além. Foi então que Deus me mostrou homens e mulheres que são colocados num caminho mais alto.
Homens e mulheres que são colocados num caminho mais alto. Essa palavra é para quem? Para nós que somos dele. A palavra de Deus diz isso, que eu e você que somos deles, nós não andamos no mesmo nível territorial dos ímpios, nós andamos num movimento celestial mais alto. Por que ele faz isso? Principalmente por causa da visão. Principalmente por causa da visão. Ontem eu fui numa apresentação da minha filha na escola. E quando eu cheguei, querido, estava ela lá no bolinho lá na frente, e vários pais num círculo vendo seus filhos, tirando foto, filmando, e eu estava lá num ângulo de visão não muito bom. Eu estava bem atrás. E você já sabe por que eu não estava enxergando direito, né, querido? E para ajudar, tinha um grandão na minha frente. Falei, Deus, e agora? Não consigo ver nada. Até que a professora, aquilo foi de Deus, viu, querido? Ela disse assim, olha, quem quiser subir lá em cima, na marquise, lá tem um ângulo de visão melhor. Ai, querido, eu corri lá. Eu, um monte do meu tamanho. E mudou tudo. Dava até para ver o grandão lá embaixo agora. Eu falei, você está aí agora. Mudou tudo. Porque mudou você, mudou a apresentação. Não, mudou ângulo de visão. Eu passei a enxergar num outro ângulo. Eu passei a ver plenamente o que estava acontecendo. Isso acontece na nossa vida espiritual. O inimigo, querido, ele quer se mostrar grande. O problema quer se mostrar muito grande. A situação que a gente vai vivendo no dia a dia, todas elas, querido, elas vêm se apresentando maior do que você. Não é assim? O inimigo, ele quer se mostrar grande. Jericó era grande. Eu disse para você já em oração. O mar que estava à frente, o Jordão, lê o texto para você ver. Quando o povo de Deus chegou ali, com Josué liderando, o Jordão estava transbordando. Mas não podia estar menos água? Podia, mas o fato é que estava transbordando. Deus não poderia ter dado ordem às águas para aquele momento ficar baixinha? Poderia, ele é Deus. Mas o fato é que elas estavam transbordando. Quando o povo de Deus foi visitar Canaã, os espias, os primeiros, o que eles voltaram dizendo? Os homens são grandes. Os homens são gigantes. E eles se sentiram então como gafanhotos. Se o inimigo crescer, é porque você diminuiu. Diga para o teu irmão, se o inimigo crescer, é porque você se diminuiu. O problema cresce, querido, ele vira um monstro. Você sabe que monstrinho vira monstrão. É a natureza deles. Monstrinho vira monstrão. Probleminha vira. Está vendo como você sabe? Bebê de gigante vira gigante. Geralmente é a cara do pai. Não é? Qual a chance de ficar pequeno? Quase nenhuma. Eles viram monstrinhos. A capetada vai se reunindo, querido, e vira um exército. Se um encontrar lugar, chama mais 7 e volta pior. É tudo princípio bíblico, querido. O que Deus espera de nós? Você e Ele são mais. O quê? Você e Ele são mais. Não é um exército. Se Ele quiser, Ele dá ordem para um exército e vem. Mas geralmente, querido, para mostrar para você que Ele é Deus, é você e Ele dá ordem para mais um anjo. É você e o Espírito Santo. É você e Jesus. Querido, é você e mais um do céu já vence. É você e esse irmão bendito que Deus usou para ser um intercessor na sua vida. É você e mais um. Numa concordância de 2, você já venceu. Olha, querido, o inimigo se regimenta, se ajunta, vira um exército numeroso. Aí Deus vem e te eleva. E você fica mais alto. É o que Ele está fazendo agora.
Estou vendo isso na sua vida, ó, Ele está te levantando, Ele está te exaltando, viu moço, você que está visitando. Ele vai levantar você e vai colocar você para um ângulo de visão maior. O que tinha depois de Jericó? Canaã, a terra prometida. O que tinha depois do Mar Vermelho, quando Moisés veio com o povo? A liberdade. Sempre depois de um gigante, querido, tem uma conquista. A conquista do Davi foi dele, não foi de todo o povo. Foi de todo o povo. Mas tem que ter fé, né, querido? Diante do gigante tem que dizer para ele: olha, eu não tenho espada, mas vou cortar a tua garganta. Eu amo esse texto. Porque o Davi estava num ângulo de visão tão mais ampliada. Eu não consigo ver o gigante como gigante, Davi como baixotinho, pequenininho. Eu olho e vejo, não, ele está mais elevado. Ele está mais alto. Ele está numa posição que ele sabe que Deus é com ele. Amém, querido? Eu estou vendo, querido, e Deus é com você. Em nome de Jesus, você está numa posição mais alta e você vai vencer essa adversidade. Não se encurve a ela, mas se levante e diga: eu vou te vencer. Eu vou cortar a tua cabeça. E você vai fazer o que de fato Deus falou que você vai fazer. Mas isso é o que? Posicionamento. Quando eles olharam, querido, algo que Deus mostrou, eles começaram a perceber: não somos dessa terra. Eles viram o que? Eles viram o céu. Eles viram o que? Viram o céu. Eles viram o céu. Eu vou dizer de novo: eles viram o céu no ângulo de visão que Deus colocou. Querido, eles viram o céu. O discípulo que foi apedrejado, quando morto, ele dizia o quê? Estou vendo o céu. Não é? Quando ele estava sendo apedrejado, ele disse: eu estou vendo o céu. O diabo disse: não, terminou aqui. Não, ele ganhou o céu e na terra se levantou quem? O Paulo. Olha que troca, querido. Não estou falando que um é maior que o outro, mas eu estou falando, querido, para você que Deus tem sua estratégia. Ele diz: vou acabar com o pastorzinho, vou acabar com essa igreja, vou acabar de seu nome. Mas não acaba, viu, querido? Porque você só vai partir quando Deus quiser. E você vai para o céu, e aí você ainda deixa uma geração mais bendita do que a sua. Amém, querido? Olha que negócio é esse. Aleluia. Aleluia. Não acaba com você, e os seus filhos ainda são mais benditos do que nós. Esse é o andar pela fé. Esse é o andar, querido, que estes que tinham certeza de uma visão maior. Por que uma visão maior? Porque muitas das promessas de Deus, querido, porque todas elas vão acontecer, amém? Mas nem todas elas você vai viver. O que você falou? Eu estou falando que todas as promessas de Deus vão acontecer, mas nem todas elas você vai viver. Certa feita, Paulo escreve à igreja que estava em Corinto. Estava tendo uma briga lá, de meninice, viu, querido? Porque o texto diz isso. E a briga que estava tendo era de quem era de Paulo, quem era de Apolo. Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: não, eu sou de Apolo. E essa coisa começou a crescer, a ponto de Paulo escrever para eles: mas vocês são menino, o que interesse tem dessa coisa de dizer é de Paulo, é de Apolo? Olha que é o mesmo Paulo dizendo, viu, querido? Não importa Cristo exaltado, importa o Senhor sendo o dono dessa obra. Não tem essa de ser de Paulo, não tem essa de ser de Apolo. Todos nós somos do Senhor. Mas ele vai dizer também, querido, que aqueles que eram de Paulo, aqueles que eram de Apolo, eles deveriam ter a visão, querido, de reino. A mesma visão que os que são da fé estão tendo, de serem colaboradores da obra de Deus aqui na terra. Colaboradores da obra de Deus aqui na terra. Quer ver? Abra lá em 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que eles vão dizer no meio dessa briga toda. Aleluia. Tem a ver com o texto, pastor, tem tudo a ver.
1 Coríntios capítulo 3. Você falou que tem promessa que eu não vou ver? É, querido, porque você só vai plantar. Você só vai plantar. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8 diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho, igreja. Porque nós somos, todos nós, cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e vem o outro, edifica sobre ele. Mas veja como como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia vem, a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qualquer que seja a obra de cada um. O que Paulo estava dizendo: não importa de quem seja a obra, não importa quem plantou, porque muitas das coisas que nós chamamos de promessa, nós estamos chamando de fruto, e esse fruto, querido, que alguém vai comer, talvez você vai só plantar, outro talvez vai só regar, e outro então vai comer. Pastor, tem promessa de Deus para a minha vida que eu não vou participar? Não, participar você vai. Você não vai ver se cumprindo. Tem promessa, querido, que Deus tem para a minha vida, que eu tenho certeza que eu vou ser um colaborador. Mas as minhas filhas, e talvez as filhas, os filhos das minhas filhas, é que vão comer. Enquanto isso, onde você vai estar vivendo? No céu. A visão, querido, de ser cristão andando pela fé é essa. Pastor, eu não tive tempo de viver. Mas você está onde? Aí estou partindo. Aí você está indo para o céu. A visão do céu tem que ser algo maravilhoso, bem estabelecido dentro de você. A maioria dos cristãos, eles têm medo da morte. E eles acham que a morte é uma coisa feia, de touca na cabeça, de garfo na mão. Ela é no mundo espiritual, querido, porque eu já vi as unhas grandes de Satanás empurrando uma porta dentro de um hospital. Mas aquilo não tem a ver comigo. Não é aquela morte que vem me buscar. Não é aquele demônio que vem me buscar. Eu não estou, querido, ligado à história de Satanás. A minha história tem a ver com Jesus Cristo, Senhor. Ele escreveu a minha história. E na história que Ele escreveu a meu respeito, Ele está dizendo para mim e para você: eu tenho uma cidade te esperando. Eu tenho o céu te aguardando. É para lá que você vai. Enquanto eu estiver na terra, eu vou ser um colaborador. Colocando o quê? Tijolos nesse edifício. E que tijolos são esses? Ah, querido, com excelência, viu? Porque se a obra for de madeira ou feno, querido, o fogo, ele consome e não sobra nada. Vai ter muita gente chegando no final dizendo: eu trabalhei tanto para você. Ele vai dizer: trabalhou? Então vamos ver a sua obra. Vamos ver no que dá. A obra que você disse que você teve muito esforço para fazer. Se for boa, é ouro. Mas se for uma obra de qualquer jeito, uma obra inconstante, o fogo vai consumir. Você sabe, querido, que eu tenho encontrado muitas pessoas, e elas têm dito: ai, pastor, o tempo. Por que você tem vindo? O tempo. Por que você não está fazendo? O tempo. Elas dizem: eu não tenho tempo. Eu falei: hoje de manhã eu vou encontrar esse tempo ainda. Eu vou orar por ele. E se tiver demônio nele, eu vou expulsar. Porque esse tempo está virando uma coisa cabeluda. Está virando um monstro. Porque as pessoas estão falando que o tempo é a causa do afastamento de Deus.
O tempo é a causa da pouca fé, do pouco fazer. E esse tempo está passando, e a nossa vida está passando. Em nenhum texto bíblico você vai encontrar base para chegar no final e dizer: eu não tive tempo. Não é uma base, igreja. Não é uma sustentação, nem para mim, nem para você. Porque esse tempo que você diz que não tem, o dono do tempo continua sendo aquele que está em todas as coisas, aquele que é o dono de todas as coisas, inclusive do tempo. Nós estamos nos enganando muitas vezes, no esfriamento, no distanciamento, na apostasia, dizendo que é tempo. Essa é uma igreja, querido, que ela é repleta de membros nos dias de Santa Ceia. E eu fico me perguntando se os domingos de Santa Ceia o tempo aumentou. Eu tenho mais horas no domingo de Santa Ceia. Ao invés de 24 horas, eles se tornam 48 horas. Não, se tornam os mesmos tempos, mas são que as pessoas colocam dentro de si que naquele culto é importante. Elas não estão erradas de colocar que naquele dia é importante, mas elas deveriam acrescentar que todos os dias são importantes na presença do Senhor. Pastor, mas eu vivo uma relação com Deus em casa. Glória a Deus, mas eu vou dizer por mim e não por ser pastor. Frequentar a igreja, ser ministrado na igreja, faz toda a diferença na minha vida. Faz toda a diferença. Eu preciso manter essa visão. Por quê? Porque o gigante está toda hora tentando tampar. Eu preciso subir nesse lugar mais alto para enxergar num ângulo diferente. Porque os problemas que se colocam diante de mim são problemas que se colocam também diante de você. Você, pastor, você às vezes tem temor dessas coisas que estão à volta. Eu não tenho asa, querido. Eu sou como você. Mas eu sei para onde eu devo ir. E você não vai me ver abatido. Você não vai me ver cabisbaixo. Você não vai me ver reclamando. Quem convive comigo sabe, eu não tenho palavras de lamento na minha vida. Porque eu aprendi a olhar num ângulo diferente. Eu aprendi a viver num ambiente também diferente. Porque dependendo também, querido, do ambiente onde você vai, traz uma cegueira espiritual terrível. Tem membros, querido, que numa festa de rodeio fica cego o ano inteiro. Porque dá trabalho limpar a visão. De tudo que vê, de tudo que ouve, de tudo que escuta. O som do mundo martela. Esses dias eu peguei a Amanda, ela cantando uma música lá, não tinha nada de muito estranho. Mas eu falei, é música evangélica. Ela falou, não papai, essa não é não. Mas ela está aqui dentro, na minha cabeça. Eu ouvi uma vez lá na escola e está aqui dentro. Está martelando. Eu falei, ai filho, então vamos para o louvor aí. Vamos tirar essa coisinha daí dentro. Na simplicidade dela, ela disse o que estava acontecendo. O que martela dentro, querido, sai pela boca também. É posicionamento, igreja. Eu sou de Apolo, sou de Paulo, sou da Filadélfia. O Paulo diz, não, nós somos todos cooperadores de uma mesma obra. Nós somos do Senhor. Não importa, queridos, se você vai edificar algo, eu estou ensinando você a edificar. Paulo está dizendo, a obra já tem o alicerce é Cristo, a pedra fundamental. O que você vai fazer nesse edifício? Colocar tijolos. Eu vou ver ele pronto? Talvez não, mas eu vou cooperar. Porque o que eu almejo está além. Essa promessa aqui na terra, ela é maravilhosa. Se eu viver, muito bom. Mas minha visão continua além. O Caleb disse,
45 anos depois, eu nunca perdi a visão. Minha visão está naquele monte. Você sabe que no dia de entregar a terra para ele, o Josué entregou. Teve até os que vieram dizer, mas lá tem os Enaquins, os gigantes estão lá, você vai querer aquela terra de verdade? Mas cheguei até aqui com a mesma coragem de lutar, a mesma força. Eles sabem, se eu chegar eles vão ter que sair. Eu vou entregar por quê? Daqui a pouco eu subo e tomo aquela terra, é minha, me pertence. Ou fé, né, querido? Quando ele pisou lá, entre os 12 espias, ele já pisou, ele disse, essa terra é minha. Ficou dentro do coração dele. Ele não desistiu por nada. E Deus disse, vai ser sua. Vai ser sua. Eu penso que em 45 anos, quando ele orava, ele sonhava com aquela terra, ele dizia, ai pai, separa ela para mim. Eu penso que algumas vezes Deus falou, está separada. É tua. E ele guerreava, ele lutava. E ele via, querido, aquela multidão indo morrendo no deserto, porque eram mais de 3 milhões de pessoas, querido. E daquelas pessoas todas, só 2 sobreviveram para contar a história. Muita gente morreu. Mas dentro dele ele dizia, não, eu vou ver e vou tomar posse. Eu vou ver porque Deus falou. E eu vou subir. Isso é fé, meu irmão. Ser evangelho de verdade, querido, é ter coragem. Querido, o evangelho é para corajoso. Diga aí para o teu irmão, mas olha bem no olhinho dele, viu? O evangelho é para corajoso. Querido, com essa coisa de postagem, né? Eu não sou do mundo da internet aí. Não... Quando eu preciso saber alguma coisa, eu peço orientação para as minhas filhas. É a geração diferente. Mas as pessoas às vezes não têm vergonha de postar que elas estão adorando a Deus e elas estão adorando ao diabo. É a mesma cara, viu, querido? A mesma carinha. Às vezes está um pouco mais despido, né? Porque a roupa às vezes muda. Pastor, essa igreja é assim? Não, essa igreja não é assim. Mas que tem carrapicho às vezes no meio, tem. E a palavra tem que ser para todos. Ainda que seja um, eu preciso falar para todos. Para dizer, olha, andar com Deus é diferente. Andar com Deus é relacionamento. Andar com Ele é olhar além, o que me aguarda, o que me espera. Os que são da fé andam assim. Eu vou cooperar, mas o prêmio está lá. O prêmio não é aqui. Ai, pastor, mas você não está dizendo que nós vamos viver o melhor, uma vida abundante, o melhor do trigo, não vai ter falta de coisa alguma. É claro que eu creio nisso. Vou ler para você, vou terminar em Lucas. Mas urgente, coloque tijolos na obra do Senhor. É urgente, coloque tijolos na obra do Senhor. Eu vou dizer de novo, querida, é emergencial. Coloque tijolos na obra do Senhor. E das minhas coisas, você está falando para ter mais tempo para Ele, para fazer para Ele, e das minhas coisas, ai querido, vamos lá então, Lucas 12, estou terminando, Lucas 12, ai, se eu encontrar esse tempo, ele vai ver comigo, viu, querido? Eu já estou avisando, eu vou expulsar o demônio que está nele. Lucas 12. Você encontrou? Aleluia. Bom é o Senhor. Lucas 12, verso de número 29. O próprio Jesus dizendo, ai querido, é atenção redobrada, hein? Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber. Ah, querido, não andeis inquietos. Faz um apelo aí para o teu irmão, querido, não anda inquieto, não anda preocupado, não anda ansioso. Aleluia. Pastor, por que você está falando isso? Verso 30, porque os gentios do mundo é que buscam andar com essas coisas. Mas o vosso Pai, quem Ele é? Deus é? Diga para o teu irmão, Deus é Pai, viu, querido? Aleluia.
Ele sabe de todas as coisas que você necessita. Verso 31, buscai antes o reino de Deus. E todas essas coisas, que coisa? Comida, bebida, vestimenta, carro, casa, querido, toda essa coisa material, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho. Ele chama assim de uma forma carinhosa, viu, querido? É amor, é olhar de amor. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou. Não é debaixo de escravidão, não. Ele agradou-se em te dar o reino. Vendei o que tendes, dai esmolas. Não se apega às coisas desse mundo. Faz bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca se acaba, aonde não chega ladrão, a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Você lembra que eu falei para você que o fim do Pedro não foi a cruz? Que a visão dele, que ele estava muito além. Você sabe que na história conta-se que no Coliseu Romano, os leões vinham comer os cristãos. E eles morriam, querido, cantando louvores e glorificando a Deus. Eles foram mordidos, despedaçados. Leões famintos, enquanto os romanos, eles vibravam como um time de futebol. Mas lá embaixo estavam os nossos irmãos sendo mortos pelas feras famintas. Havia lamento? Não. Havia louvor. Pastor, era um fingimento? Não, querido, não era. Um teatro, longe disso. Nero foi um dos imperadores mais perversos que se teve. Certa feita, para iluminar o seu palácio, ele teve uma ideia demoníaca. Vamos amarrar os cristãos nas árvores que se tem no jardim. E nós vamos derramar querosene neles. E nós vamos atirar fogo neles. E eles queimavam a noite toda, porque eles faziam de uma forma que a querosene misturada a um certo ingrediente que se tinha na época, deixava queimando, iluminando. Querido, há vários momentos na história de homens de fé e de mulheres que realmente, assim como Estevão, assim como tantos outros, morreram dizendo: tem uma casa maior. Eu não estou falando do teu fim, de que forma vai ser, nem do meu fim, porque nós vivemos uma outra dispensação. Eu creio em proteção. Não havia proteção? Claro que havia, mas havia um para quê, diferente daquele que há hoje. Tem cristãos sendo mortos dessa forma? Claro que tem. Visita outros países e você vai ver. Eu já tive num deles, onde você pisa no país e você já sente a opressão dentro de você. Ainda existe, querido. E nós, toda liberdade nós temos. Toda liberdade nós temos. Eu vi um vídeo da Milena adorando lá na Itália. O mesmo louvor ministrado aqui, ministrado na Itália. Daqui a pouco ministrado na Inglaterra. A mesma graça, a mesma unção. A mesma graça ministrada dentro da tua casa, para a tua vizinhança, para os seus. É o mesmo Deus. O que Ele espera de nós? Grandes feitos? Não, querido. A simplicidade de um evangelho que dá vida. Eu vou dizer de novo, a simplicidade de um evangelho que não negocia o seu caráter, a sua palavra. Para onde está caminhando, olha, eu não desvio por nada. E o mundo não tem efeito mais. Mas não tem uma luta? Claro que tem. Mas se eu manter a minha visão, eu sei onde eu vou chegar.
Amém, igreja? Das minhas coisas. Querido, o próprio Jesus está dizendo: deixa eu cuidar das suas coisas. O que você precisa? Eu vou cuidar. Do que você precisa? Eu vou cuidar. Mas busca primeiro o reino. Buscai primeiro o reino, porque as demais coisas vos serão. Estou te fazendo um apelo, igreja. Você tem tudo para ser um colaborador nessa terra. Colaborador de quem? Jesus Cristo e o seu reino. Você tem tudo a ver com Ele. Amém, querido? Diga para o teu irmão: você tem tudo a ver com Ele. Amém, querido? Amém, diga de verdade, olha no olhinho dele. Fala: meu irmão, você tem tudo a ver com o Senhor. Você tem tudo a ver com o Senhor. Aleluia. Eu estou olhando de altar e eu estou vendo homens capacitados em Deus. Hoje o irmãozinho disse assim para mim: pastor, você percebeu como a igreja ela está sincera? Eu falei: eu percebi. Você percebeu como a igreja está andando diferente? Homens e mulheres realmente com mudança, com transformação. Eu não estou falando no ritmo rápido ou lento, eu estou falando no ritmo de cada um. Eu olho para a igreja e eu vejo ela numa outra dispensação. Essa igreja é a igreja de verdade. Eu disse para Deus já várias vezes, digo de novo: é uma responsabilidade ser líder, ser pastor dessa igreja. Porque ela quer Deus. Ela quer Deus. E eu preciso transpirar Deus. Eu preciso dizer palavras que são de Deus. Eu preciso andar com a minha vida em Deus. Porque ela sabe discernir. Papinha já não resolve. Leitinho já não dá mais. É uma boa picanha. É uma boa comida. É um alimento sólido. Para te manter, querido, além de onde você chegou. Porque aquilo que você comeu, a papinha, o leite, foram importantes, extremamente importantes. Mas te trouxeram até aqui. E agora, diante de toda essa diversidade, essa luta, pastor, para continuar em Deus, a visão tem que ser ampliada. Levanta e olha além. Aí você olha e você fala: não, Deus é Deus. E o diabo está aqui debaixo, ó. E se ele ficar aí, eu vou pisar na cabeça dele. Se o cão continuar na frente, eu piso na cabeça dele. Amém, querido? De uma coisa eu sei e eu termino aqui: nós não seremos abalados. Amém, querido? Tem vento, tem luta? Tem, claro que tem. No mundo tereis. Mas não parou aí, né? Ele pôs uma vírgula. Mas tende, porque eu tem pessoas que dizem: ai, mas no mundo terei aflição. E ela põe um ponto, querido. Mas depois das aflições tem uma vírgula. Diga para o teu irmão: depois das aflições tem uma vírgula. Tem de bom ânimo, porque o teu Senhor venceu o mundo. E você, e eu, e nós também venceremos. Aleluia! Pastor, o que eu preciso então? Para resumir, continuar confiando em Deus e no seu eterno amor.